boa tarde. Familiares e pacientes com doenças raras aguardam o Supremo Tribunal Federal decidir sobre a distribuição de medicamentos de alto custo. A questão envolve a sobrevivência dos doentes, a forma de análise dos remédios e o acesso a drogas não aprovadas aqui no país de eficiência comprovada no exterior. Antônio tem 32 anos e há 6 descobriu uma doença rara, a hemoglobinúria paroxística noturna. É uma disfunção que eu tenho na medula. Essa disfunção faz que ocorra uma quebra das hemácias de sangue. Isso gera uma anemia, um risco altíssimo de trombose, insuficiência renal. Para se manter vivo, Antônio teve de entrar na justiça para garantir acesso a este medicamento que custa por mês mais de R$100 mil. O maior benefício que ele me traz é que eu tenho uma vida 100% normal. Sem o medicamento, minha rotina é hospital. Está nas mãos do Supremo Tribunal Federal decidir se o governo deve arcar com medicamentos de alto custo que não estão incluídos no SUS ou que não têm autorização da Anvisa. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista e ainda não foi retomado. De acordo com o Ministério da Saúde, os gastos com ações na Justiça saltaram de R$122 milhões em 2010 para uma projeção de R$1 bilhão e 600 milhões no ano passado. Um paciente que está com uma doença grave, ele precisa do medicamento para ontem. Ele não pode aguardar 2 anos, para o Estado realizar uma avaliação pela Anvisa, para posteriormente ainda ter um outro passo, que é a inclusão pelo Conitec desse medicamento na lista do SUS. Se já existe uma base científica da eficácia desse medicamento, o Estado tem sim o dever de fornecer. Para este advogado, o custo dos medicamentos poderia ser muito mais baixo se a política de aprovação do governo fosse outra. É muito mais caro você comprar um medicamento do que você comprar 10 mil. Se você tivesse uma política pública racionalizada para a compra desses medicamentos, certamente o custo que o Estado teria para fornecê-los através do SUS seria muito menor do que ter que comprar apenas para um caso concreto por conta de uma decisão judicial. Acredito muito mesmo que os ministros têm essa sensibilidade e não façam esse tipo de loucura. E para falar sobre as doenças raras, recebemos Regina Próspero, vice-presidente do Instituto Vidas Raras, e Vera Koch, nefrologista pediátrica e coordenadora do projeto DORA do Hospital das Clínicas da USP. Você pode participar da nossa conversa aqui, pode mandar perguntas e também comentários. Pode ser pelo Facebook ou pelo Twitter. Os endereços estão aí na sua tela. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. A nossa ideia hoje é prestar um serviço às pessoas, para entendermos melhor do que se tratam essas doenças. Vamos começar por aí, então, a definição. O que são doenças raras, doutora Vera? Na verdade, a doença rara, ela é rara porque ela tem uma frequência baixa na população. E essa frequência, na verdade, é um número. Tá? Que a gente fala é menor do que 1,3 casos para cada 2.000, tá? É baseado na Organização Mundial de Saúde, Agora, uma coisa importante, a frequência dessa doença é baixa. Então, o diagnóstico é um diagnóstico no qual a gente tem que pensar. Porque muitas vezes os sinais e os sintomas da doença, eles são muito parecidos com outras doenças que não são tão raras, Então, eu acho que é muito importante a gente estar aqui, porque o nosso foco também tem que ser a necessidade de educar a comunidade, que a comunidade é fundamental, e as nossas equipes de saúde como um todo, para a existência dessas doenças e a caracterização das mesmas. História que a Regina conhece bem, Regina, à frente da Associação Vidas Raras, porque teve 2 filhos com doenças raras, Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência para a gente, inclusive a relação e a necessidade que você percebeu de, a partir daí, criar essa associação. Eu venho de uma época em que
o diagnóstico era muito pior, né? A elucidação do diagnóstico era muito pior, porque não existia nada de informação que pudesse nos ajudar a entender o que estava acontecendo com os nossos filhos. No meu caso, eu briguei muito até chegar num médico que acreditou na minha história, até que eu peregrinei pouco, tá? O meu filho tinha 5 meses quando o médico acreditou na minha história e levou meu filho para um raio-x em que veio uma hipótese diagnóstica de mucopolissacaridose. Tá? E diante daquilo, ele foi levado para um hospital das clínicas, lá em Ribeirão Preto, na região onde eu morava, e eles me deram todas as informações que eles tinham também na época para me passar, como não engravide mais, você pode ter filho com o mesmo problema, é um caso de gene recessivo, ou seja, você tem 25% de chance de gerar outros filhos com o mesmo problema. Infelizmente, felizmente na época eu já estava grávida do Dudu, e o Dudu levei a gravidez até o final. Ainda não tinha elucidado o diagnóstico do mais velho quando o Dudu chegou. Também por falta de informação, o médico olhou e falou, não, esse não tem a doença, segue em frente, e continuamos a investigação de diagnóstico do Niltinho, que só fechou quando o Niltinho, o mais velho, tinha 6 anos. E o Dudu também já estava pré-diagnosticado como mucopolissacaridose. Uma época em que não tinha literatura à disposição, não tinha o Dr. Google à nossa disposição, não tinha nada. Então, diante de todo esse problema que a minha família enfrentou, nós ajudamos outros pais a fundar a associação, que hoje é Instituto Vidas Raras, para ajudar familiares e pacientes a não sofrerem o que nós sofremos ali atrás. Então, nós investimos bastante no conhecimento, na disseminação da informação das doenças raras, a princípio mucopolissacaridose, que hoje, inclusive, é o Dia Internacional da Conscientização das Mucopolissacaridoses, para que os médicos entendam o que é a doença e consigam classificar algumas características que são muito as características dessas doenças para que eles possam seguir um diagnóstico mais preciso. Essa, então, pelo que eu entendo, é a principal dificuldade dessas famílias, o acesso a um diagnóstico correto, doutora Vera? A gente fez, aliás, a Regina participou com a gente fez um trabalho com grupos focais, em que a gente chamou pacientes, associações, médicos generalistas e médicos especialistas. E cada um conseguiu, nesse grupo, dizer, num primeiro momento, qual era a sua dificuldade e, num segundo momento, quais seriam as soluções. Então, assim, para os pacientes, o grande problema é justamente o que a Regina comentou. Ninguém acredita que o meu filho tem o que eu digo que ele tem. Ninguém dá valor aos sintomas que eu estou reportando. Eu ando de porta em porta e ninguém me dá uma resposta. Então, aí você vê a necessidade de educar o médico, a equipe de saúde, na verdade, não é só o médico, ele é um dos membros da equipe de saúde. Agora, falta qualificação profissional também dos nossos especialistas, doutora? Veja, eu não vou falar em qualificação, é uma palavra difícil. Um currículo numa escola médica, ele é montado de acordo com a prevalência das doenças, entendeu? Então, assim, obviamente, este formando, ele ouviu alguma vez falar em mucopolissacaridose, mas era a última da lista de diagnósticos diferenciais, como todas as nossas, porque elas são raras. Então, assim, o foco atualmente no Brasil, obviamente não é na escola médica, ainda a doença rara. Por quê? Porque, na verdade, nós temos acabamos de ter aqui uma grande epidemia de dengue, de zika, de chikungunya por um mosquito que teria que ter sido erradicado já, anos atrás, no século passado. E voltou tudo por más condições de manutenção do básico na saúde. Então, assim, no nosso país, o foco ainda não foi dado na graduação nem do médico, nem da enfermeira, nem do nutricionista, e nós precisamos de uma equipe multiprofissional trabalhando. Esse paciente, ele é um paciente complexo e são várias pessoas que participam do atendimento desta criança, adolescente e adulto depois. Graças a Deus nós melhoramos muito, graças a Deus nós já temos. Então, isso é o paciente. As associações, elas lidam com a legislação. Sim.
falta de legislação. E os médicos, eles lidam com a falta de infraestrutura diagnóstica. E depois com a culpa que recai sobre eles, porque feito o diagnóstico, a gente não consegue o tratamento. Esta é a realidade brasileira. Eu queria tratar de outro assunto. A reportagem também chamou a atenção, para falar em legislação, sobre essa decisão que está no Supremo em oferecer os medicamentos que não temos ainda registro da Anvisa aqui em nosso país. Então, o Antônio, que falou ali na reportagem, não é a exceção nesse caso, não é? Os casos acabam mesmo indo parar na justiça em busca desses medicamentos? Sim. Regina, tem muitos medicamentos, então, para o tratamento de doenças raras que já são aprovados no exterior? É isso? Conta pra gente qual. Não, na verdade, nós temos muitas opções terapêuticas e muitas vezes elas são as únicas opções, a única opção terapêutica para aquela doença. Uhum. E já está até registrada na Anvisa, tá? Eu vou falar dos medicamentos que nós tratamos lá no dia a dia. Nós temos 4 medicamentos para as mucopolissacaridose, nós temos outras tantas para outras patologias, são medicamentos de alto custo, é a única opção terapêutica para aquele problema, mas não está ainda na lista de medicamento do SUS, a tal lista do medicamento de alto custo. Então, enquanto esse remédio ele pode estar registrado na Anvisa, mas ele não está na lista de medicamento de alto custo, a judicialização é o único caminho que o cidadão tem para conseguir aquele benefício. O meu filho mesmo, infelizmente, é judicializado. O medicamento dele está registrado na Anvisa há 8 ou 9 anos. Nós estamos brigando ainda, eu falo brigando, mas assim, nós estamos com uma discussão lá com o Conitec, Ministério da Saúde, para que essas patologias elas tenham um PCDT e a inclusão correta na lista de medicamentos de alto custo, para que a gente não tenha que judicializar. Porque judicializar, infelizmente, não é a melhor opção, é a última opção. E ela é muito dolorosa. Mas, no entanto, deveria ser a última, mas tem sido a única, então, desses pacientes. Eu falo até que inverteu. Hoje se judicializa para obter aquilo que constitucionalmente lhe é garantido, que deveria ser o contrário. A judicialização deveria ser o último passo, quando, por exemplo, os medicamentos já estão incluídos na lista, mas o meu caso não se enquadra numa indicação. Mas o médico acredita que vai fazer bem para mim aquele remédio. Então, eu vou judicializar e provar que mesmo eu não sendo, não me enquadrando em todo aquele caso, eu posso ser beneficiada. Isso deveria ser assim, não é. A judicialização hoje virou papel principal e não tem que ser assim. Uhum. Como que poderia reverter esse processo, doutora Vera? Porque os profissionais de saúde também ficam numa situação muito difícil. Horrível. Veja, só para que as pessoas que estão nos assistindo entendam. Essas doenças, muitas vezes, elas é um errinho na leitura, por exemplo, de alguma coisa no metabolismo. Muitas vezes. E por isso que a droga, o medicamento, ele é um medicamento órfão. Por quê? Só tem ele. Como a Regina comentou, por isso ele é órfão. Então, a doença rara, frequentemente, quando tem tratamento, este é uma droga chamada órfã. Não é sempre, mas é frequente. Fora do Brasil, já existe um dossiê, como a própria reportagem mostrou, já existe um dossiê com a história dessas drogas. Então, por exemplo, existe uma doença que, para nós, nefrologistas, a gente gostaria muito que estivesse regulamentada, que é o tratamento de um erro num aminoácido que se chama cistinose e que leva a uma doença do organismo como um todo, mas com uma falência renal precoce. Se você tem o diagnóstico e você entra com este medicamento precocemente para o bebê, você lentifica imensamente o processo e, eventualmente, ele vai passar a vida sem perder o rim. Tá? Ou isso vai acontecer numa idade mais adulta. Então, fora do Brasil, já se fala em transplante de medula óssea, se fala em terapia gênica, mas a droga-mãe, que se chama cisteamine, ainda não é regulamentada no Brasil. Assim, o processo está muito lentificado. Então, assim, a única maneira que essas crianças têm de sobreviver é através da judicialização. E por que, se há mais de 30 anos essa droga já é utilizada
fora do Brasil, existem inúmeras revisões científicas sobre o respeito. Não é um casinho, são coortes de pacientes. Então, o que a gente gostaria que fosse feito? O que é preciso fazer? É preciso relevar, respeitar a experiência que os centros mais avançados do que nós nestes aspectos já têm. Então, assim, se o Supremo aceitasse esta experiência e se isto fosse trazido para o Brasil no bojo, por exemplo, de uma Câmara Técnica, que julgasse os pedidos de uma maneira isenta, tá? E aí concedesse a droga, seria muito melhor para o paciente. Como resultado, só para a gente ter uma ideia aí do quanto que leva um tempo, poderia reduzir em quanto essa... Em anos. Em anos. Em anos. Agora, e só uma coisa, por exemplo, quando a gente conversa com as mães que estão recebendo a medicação pela via da judicialização, ela é muito mais cara para o governo. Porque, na verdade, é na base do Cumpra-se. O Cumpra-se não tem licitação. Não existe uma previsão. Por exemplo, se eu sei que eu tenho 300 pacientes, o número é baixo, gente, 300 pacientes com esta doença no Brasil, eu consigo planilhar, eu consigo licitar entre as várias empresas que podem trazer o medicamento, eu consigo, então, planejar como esse medicamento vai vir, de que maneira, com que fluxo. Eu sei, no início do ano, quanto eu vou gastar. Sim. Tá? Da maneira como cada vez é um preço, porque é na base do Cumpra-se. Muitas vezes a acomodação do medicamento, por exemplo, precisa de refrigeração, não acontece. As pessoas que recebem até têm dúvida se aquilo não... Quer dizer, é uma mudança aí que traria benefícios. Qualidade. Né? Sim, benefícios para o governo em termos de custo e para as famílias, para esse paciente, que não precisamos aqui nem comentar. Não, e não ficaria sem o medicamento, porque do jeito que está, ele fica hiato, o tratamento tem hiatos, que é quando o medicamento ainda não chegou. Nós vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já. Estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre as doenças raras. Com a gente, Regina Próspero, vice-presidente do Instituto Vidas Raras, e Vera Koch, nefrologista pediátrica e coordenadora do projeto DORA do Hospital das Clínicas da USP. Queria falar um pouquinho aqui dos números da Organização Mundial da Saúde, que mostram que no nosso país, no Brasil, 13 milhões de pessoas têm algum tipo de doença rara e 75% são crianças. No primeiro bloco, vocês chamaram muita atenção para as crianças, porque a maior parte, então, dessas doenças se manifesta ainda na infância, não é? Sim, até porque é um erro inato uma boa parte é um erro inato do metabolismo, né? Então, as crianças começam a mostrar sinais da doença já logo que nascem. Mas muitas vezes são problemas corriqueiros, mas repetitivos, em que somente a família começa a perceber, e se ela tiver um médico, mesmo o médico sempre, ele vai perceber que tem alguma coisa de errado com tanta recorrência na mesma situação. Aí é um sinal de alerta. Doutora Vera, queria aproveitar para chamar a atenção, né, por que é tão importante um diagnóstico precoce, correto e um tratamento adequado para essa criança. É só a inserção da pessoa na vida. Porque, veja, quais as chances que nós já temos? A ecografia fetal, porque uma parte são anomalias congênitas. Então, por exemplo, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, doenças nefrourológicas, muitas delas, uma ecografia fetal feita de maneira adequada já te dá uma boa parte dos diagnósticos que são de anomalias anatômicas. Quanto à parte metabólica, uma parte já existe, que é no pezinho. Mas o nosso pezinho, o que é disponível para a população, ainda são poucas doenças. Você tem um pezinho expandido que você consegue fazer muito mais diagnósticos. Esse pezinho expandido já é acessível no Brasil
em situações em geral no serviço particular, não no serviço público, mas, por exemplo, nós do serviço público podemos já pedir. Se a criança chega para a gente numa situação nos primeiros dias de vida, nós podemos pedir aos órgãos que fazem a leitura do pezinho que façam para a gente o pezinho expandido. Então, já existe a possibilidade do diagnóstico. Se a gente começa a tratar essa criança, como eu te falei, você insere a criança socialmente. Então, uma série de déficits que essa criança teria se não tivesse o diagnóstico, você acaba minimizando. Então, assim, é de fundamental importância, inclusive, se, do ponto de vista governamental, se prestasse atenção para isso, o governo estaria correndo para fazer a oficialização de todo esse processo, porque você vai ter cidadãos competentes para inserir na sociedade. A Regina é prova disso, né? Que teve o filho que chegou, foi à faculdade, né? Sim. Regina, que você o acompanhou nesse processo também. Sim, o Dudu foi um caso de superação total, né? Ele tinha uma quantidade de vida já determinada, que terminaria na primeira infância, e ele conseguiu superar essa expectativa, chegando até os 13 anos, onde ele foi protocolo clínico do tratamento que ele faz até hoje. E o que possibilitou ele de continuar uma vida produtiva, mesmo com tudo que a doença fez com ele, limitou. O Dudu ficou cego com 10 anos, ele já estava surdo, com deficiência cardiorrespiratória, e boa parte disso o remédio recuperou. Mesmo continuando cego, né, ele vê só luz e vulto, ele foi para a faculdade, se formou em Direito, hoje ele faz administração de empresas, é um concursado público e trabalha no serviço de Itápolis, a cidade onde ele mora, porque ele foi um menino bem investido. Eu tive comigo pessoas, ele era acompanhado no Hospital das Clínicas. Teve diagnóstico, teve profissionais, Exato. Teve tratamento, Exato. tem ainda. Tudo que foi disponibilizado para pacientes com a doença dele, nós conseguimos trazer para cá. E, consequentemente, através até da associação, nós levamos para todos os outros também, a nível nacional. A criança tem que ser investida, mesmo que a perspectiva de vida dela seja pequena, mas ele tem que ter qualidade de vida. Quero aproveitar para dar oportunidade para vocês contarem um pouquinho, né, da associação e do projeto também, Dora, doutora. Quer falar um pouquinho da linha Hara, Fran? Qual que foi a minha maior dificuldade enquanto pessoa? Foi a informação. Então, eu sempre tive comigo que a disseminação da informação correta era fundamental para que a gente pudesse ajudar outras famílias. Então, nós começamos a trazer alguns recursos para cá, nós idealizamos umas coisas e buscamos outras através de parceiros, e nós temos hoje no nosso site, à disposição da população em geral e dos especialistas, o livro Doenças Raras de A a Z, que é totalmente escrito por especialistas brasileiros. Nós temos um aplicativo que é o o Vidas Raras, para ajudar nessa demanda, e o Linha Rara. Nós temos aqui o número do Linha Rara, né, para mostrar para as pessoas, ó, tá aí. Isso, 0800 006 7868. Ele é um canal de informação para pessoas que precisam de informação sobre doenças raras. Nós não fazemos diagnósticos através do Linha Rara, mas nós podemos direcionar as pessoas para uma condução melhor e mais rápida para ela conseguir uma informação precisa. Para que ela não tenha que sair do local onde ela está. O Brasil é muito grande e é muito injusto que ela saia do local onde ela está para procurar em centros maiores aquilo que ela pode ter perto da casa dela. Sim. Então, a nossa intenção, enquanto Linha Rara, é fazer o elo entre paciente, serviço, médico e outros serviços, e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E aí, há muitos anos, a gente já montou o sistema Dora, em que a gente une todos os centros, são predominantemente centros de hospital-escola, centros universitários, em todo o estado de São Paulo. E nós já temos montada esta rede, tá? Inclusive cobrindo todas as regiões do estado. Qual é o projeto agora? Nós, então, estamos aguardando no âmbito do PRONAS, que é justamente o âmbito da pessoa com deficiência, a aprovação do nosso portal. O portal terá um lado da comunidade, obviamente totalmente linkado com as associações, para que a gente possa dar informação à comunidade, e um lado voltado à equipe médica. Nós queremos capacitar a equipe médica, nós estamos nos propondo a
andar pelo estado de São Paulo, e isso, obviamente, é replicável para o Brasil, capacitando para sinais de alerta nas várias áreas de interesse, oftalmo, otorrino, doenças pulmonares, cardiovasculares. Também de um acompanhamento, um tratamento é multiprofissional também, não Totalmente é? Totalmente multiprofissional. Por isso que a gente vai capacitar as equipes. Quem são as equipes que têm que ser capacitadas? Medicina da família, toda a sua equipe, neonatologistas e os pediatras. Nós queremos levar a eles os sinais de alerta que foram compilados pelos especialistas. Através do portal, nós vamos poder aceitar as consultas referenciadas. Então, a pessoa está, por exemplo, no norte do estado ou no norte do país. Ele tem um caso, ele quer discutir o caso com a gente. Para que trazer o caso? Vamos usar o portal para fazer essa consulta referenciada. Todas as aulas estarão no portal e o livro A a Z. Então, com isso, nós podemos acolher tanto a comunidade. Então, nós com as associações do lado comunidade e nós, em termos de equipe, com os nossos colegas no lado da equipe de saúde, acomodar todo mundo, agilizar o diagnóstico, agilizar o encaminhamento do paciente e depois a contrarreferência. Agilizar a volta desta criança com diagnóstico e com terapêutica para o seu local de moradia. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Uma palavrinha final, então, Regina. Eu gostaria muito que todo esse caminho, esse percalço que as famílias passam em busca de um diagnóstico, com tempo mínimo, ela diminua bastante, porque tempo para essas crianças é fator determinante. Quanto mais tempo eles ficam nessa roda de procura, de diagnóstico, mais eles ficam sequelados e menos tempo eles têm de qualidade de vida. E esperar por uma decisão favorável também do sim. Supremo. O Supremo Tribunal Federal ele está segurando 2 recursos extraordinários lá, pediu vistas em setembro, dia 28, e até agora nós não temos ainda a previsão de quando isso vai ser julgado. Isso é fundamental para que a gente possa continuar o nosso trabalho, mas importante mesmo é que o Ministério da Saúde acolha essas patologias e trabalhe os programas todos em cima dela para que a gente não precise dessa demanda judicial para acolher esses pacientes. Sem dúvida. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente hoje, trazendo essas informações tão importantes. Obrigada. A gente que agradece. E até uma próxima. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E o JC Debate fica por aqui. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Estão todos os nossos programas anteriores. Obrigada pela companhia e uma boa tarde para você.